não pode estar presente, mas deixa-me uma simples mensagem de cumprimento dos adversários políticos e que o debate seja esclarecedor e com propostas concretas que sirvam a Anadia e os anadienses. Por ordem alfabética tenho do meu lado esquerdo o candidato pela Anadia I, PSD-CDS, Jorge Sampaio, pelo Partido Chega, José Menezes e pelo PS, Ana Matias. Agradecer desde já a disponibilidade dos três para estarmos aqui hoje reunidos. Sei que já se encontraram nestas circunstâncias noutros momentos, mas acredito que nunca é demais esclarecer os anadienses e quem vota. Minha primeira pergunta da apresentação, começo por si, Jorge. Porquê é que a Anadia precisa de si como presidente? Bom, a Anadia precisa de um presidente. É a primeira conclusão que temos, mas antes de mais deixem-me cumprimentar a todos que estão aqui, a todos que estão lá a ouvir. Também um cumprimento ao candidato da CDU, que ainda não tivemos o prazer de conhecer, porque não teve nenhum dos debates anteriores, mas desejar-lhe as melhoras e que tudo corra bem. Aquilo que eu queria dizer sobre a pergunta que a senhora me fez, que é a Anadia precisa de um presidente, vamos ter eleições autárquicas, e porquê eu? Porquê eu? Porque aquilo que nós temos é um projeto, é pessoas que conjugam a experiência de vida autárquica, de saber fazer, de estar na Câmara, com também muita juventude, muita gente nova, muita gente renovada, que quer trazer também ideias novas e quer fazer mais e ainda melhor para a Anadia. Portanto, esta é a razão pela qual, muito rapidamente, e indo em conta àquilo que nos pediu, que as nossas respostas não fossem muito longas, que a razão é essa, e claramente é essa, e por isso é que também tomei a decisão, porque acho que tenho condições para gerir e estar à frente da Câmara da Anadia, por tudo aquilo também que já fiz na Câmara da Anadia ao longo destes anos, e tomei essa decisão muito com base nesse princípio. José, porquê que a Anadia precisa do José Menezes como presidente da Câmara? Bem, quero desejar boa noite a todos, boa noite Salomé por este convite, quero dizer bom dia ou boa noite a vocês que estão aqui, vamos para este debate. Eu venho aqui para apresentar as minhas ideias, é um partido novo, estamos em crescimento, eu não venho do público, eu venho do privado e venho aqui apresentar ideias nesse sentido. Portanto, as minhas ideias são muito focadas para a parte industrial e para a parte da habitação. Ana. Boa noite, pronto, cumprimentar a todos, normalmente esqueci sempre essa parte. A resposta à pergunta porque é que a Anadia precisa de mim como presidente, não só de mim como presidente, precisa de mim e da equipa toda que tenho atrás de mim para trabalhar, porque precisa de que seja feita alguma coisa diferente, porque até à data, nestes anos todos, mantém-se as mesmas equipas, mantém-se os mesmos programas, as mesmas ideias desde há 20 anos e, portanto, mas não se vão concretizando. Pessoas novas também não vejo muitas, vejo sempre as mesmas caras e sempre as mesmas equipas, talvez 2 ou 3 que se vão juntando, que é para fazer perdurar no tempo esta estrutura que já existe e, portanto, acho que é preciso algo de novo e é preciso uma mudança e, portanto, nós estamos aqui para trazer outro tipo de postura, outras ideias e outra forma de trabalhar e outra forma de levar a Anadia para a frente. José, todos os programas destes 3 partidos falam de alguma forma em turismo. Que produto turístico acredita ou Chega que pode trazer mais visitantes para a Anadia? O vinho, a indústria, o desporto, as termas? Todos eles podem trazer, mas uma das minhas bandeiras seria no Parque da Cidade criar uma praia fluvial para atrair mais gente. Portanto, a Anadia durante o fim de semana é uma cidade deserta. Por exemplo, eu não consigo compreender como é que a Águeda, só com os guarda-chuvas e tudo, tem muito turismo, tem um ponto de atração grande. E penso que a Anadia tem mais potencial nesse sentido. Outra coisa interessante que poderia ser feita, mas isso já tem a ver mais com os privados, temos ali vinhas em São Lourenço magníficas, o Douro oferece aqueles alojamentos em forma de pipa, tudo, vistas maravilhosas, e penso que isso seria uma grande aposta. Agora, se calhar a Câmara poderia ajudar na parte do licenciamento, mas isso tinha que ser um investimento dos privados a fazerem isso para atrair mais gente. O turismo desportivo, penso que já funciona muito bem, aí temos que dizer que o Executivo
não só do Jorge, mas para trás com a projeção do velódromo, foi um grande investimento e foi fundamental para Portugal. Portanto, o turismo desportivo é uma coisa muito boa. Agora, é pena as termas estarem como estão neste momento. Portanto, perdemos o golfe. Penso eu que devíamos ir recuperar novamente o golfe e investir nas termas, ou a Câmara incentivar e buscar investimentos estrangeiros para transformar as termas da Coria melhores do que as de São Pedro do Sul, que são magníficas, estão cheias e não têm as condições que nós temos. Tem um rio, mas nós temos mais condições. Ana, destes quatro, se calhar, mais importantes produtos turísticos que se possam adaptar ao concelho, o vinho, a indústria que é recente, o vinho, a indústria que é mais recente, a integração na rede turística da indústria, o desporto ou as termas. Qual deles poderia ser o melhor produto turístico para o concelho de Anadia? Neste momento, portanto, vou deixar de parte o vinho, porque tem sido feita uma aposta pela Câmara e não só, pelo turismo do centro, e, portanto, tem programas próprios e tem um caminho que está a ser feito e que pode continuar. Portanto, desses que eu apostaria, assim, de imediato, fazendo uma seleção, seria as termas. Até porque estamos nas termas da Coria, independentemente de ser uma sociedade privada, tem capacidade e tem, julgo eu, um dos motivos, ou uma das nossas propostas é tentar, de alguma forma, tentar um acordo com os proprietários para que seja alavancado isto e seja utilizado publicamente a maior parte dos espaços. Depois temos as termas de Valdamó, penso que está no programa de todos os executivos para trás, a recuperação, a transformação, já nem sei o que é que sabe dizer mais, e mantém a mesma edificação, mantém o mesmo pouco investimento. Penso que é desta vez até 2035, acho que se lembraram da vez de Valdamó, mas já vem do programa desde 2017, pode não ser do mesmo partido, movimento, mas o mesmo grupo de pessoas pensa em Valdamó desde 2017, pelo menos que eu tenha lido, e até agora não foi nada feito. Portanto, eu acho que Valdamó seria uma boa aposta. Obviamente que eu escolho o termalismo porque, como nós temos uma aposta na área do turismo, do ambiente e da natureza, e, portanto, nós entendemos que há vários espaços que estão desqualificados na zona serrana principalmente, e, portanto, acho que seria um equilíbrio e uma articulação entre ambos, e era essa a aposta que eu faria. Não desfavorecendo e não desvalorizando os outros, claro. Jorge. Somer, primeiro uma nota só aqui em relação a uma, já não é a primeira vez que a Ana diz isto, que é de serem as mesmas pessoas ao longo de 20 anos, etc. Eu disse que ainda havia umas novas, de vez em quando, pontuais. Eu vou repetir. Isto da Ana, que a Ana disse, de serem as mesmas pessoas ao longo de 20 anos. Queria deixar as duas notas apenas. As pessoas que estão lá há 20 anos, há 12, há 8, foram todas eleitas. Todas em atos eleitorais, todas eleitas pelo povo de Anadia. E mais, há 12 anos, são estas mesmas pessoas que o PS se juntou e que aprovou em plenário juntar-se, e há 8 anos que aprovou apoiar. E eu sei que a Ana Matias vai dizer que não foi ela. Eu achei que tu gostas muito de falar do PS. Eu não sei se foi ela ou não. Tu tens tantos partidos na tua coligação para falar, a caixa para falar no PS. Eu não sei se foi ela ou não, mas foi apoiado pelo plenário na altura e pelo Presidente Distrital, que fui eu que falei com ele, o Pedro Nuno Santos. Portanto, e que foram eles que apoiaram estas pessoas, estas mesmas pessoas que lá estão. E eu sei do que falo, fui eu que falei. Mas queres falar de partidos? Não, queremos falar de Não, turismo. queremos falar de partidos. Queremos falar de partidos. Não, uma coisa que eu te vou Porque dizer, é interessante que a Ana falar de partidos. E nesta coisa que às vezes todos andam a dizer que andam a mudar de partidos e a trocar de partidos. Mas eu nem falei nisso, eu falei das Não, mas falo eu agora. Então fala tu. É interessante também de saber que, por exemplo, a Ana Matias, em 2015, como a coisa no PS não correu bem, até se encostou ao PSD para ser nomeada para um gabinete, para secretária de um gabinete de um secretário de Estado do PSD. Eu tenho aqui o despacho de nomeação. Olha, tu estás a ser incorreto. Em novembro de 2015. Isso é um trabalho em novembro de profissional 2015, e tu estás a ser incorreto. E esta coisa de andarem a dizer e a acusar, não sei o quê, que trocam de partidos, era bom que deixássemos isto Não claro. se faz. Quanto ao turismo, relativamente aos produtos que falou,
A questão do enoturismo, acho que está esclarecido. A marca Bairrada, o trabalho que a Rota da Bairrada tem feito, tem sido claro, objetivo, não só pelo Conselho de Nadia, mas da região toda. Os 8 municípios são neste momento 100 associados que a Rota da Bairrada tem, e nós no enoturismo devemos trabalhar sempre, na minha opinião, sobre a marca Bairrada. Só assim ganhamos escala, só assim temos um produto para ir lá para fora. A questão do turismo desportivo é algo que também já está, e a Nadia é um bom exemplo disso. E creio que não é necessário falar. Eu diria que aquilo que nós hoje precisamos acrescentar a isto é trabalhar melhor a questão de saúde e bem-estar. E a Ana o que diz é que desde 2017 pensamos na questão de Valdamó, mas primeiro tivemos que adquirir as termas de Valdamó que não eram nossas, eram privadas, e tivemos que as adquirir. E agora o salto que temos que dar seguinte é fazer um novo balneário em Valdamó para duas coisas. Primeiro, para termos uma oferta estruturada de Valdamó daquilo que é a estância termal, e para que Valdamó, que hoje está apenas destinada às doenças do foro anémico, dê também um salto para mais duas vertentes, as doenças musculoesqueléticas e do aparelho respiratório, que são aquelas que, do ponto de vista termal, têm uma procura mais acentuada. E depois, aqui, as termas da Coria, que são privadas. Aliás, está aí o Paulo, que é um dos administradores das termas da Coria, e que nós começámos já este ano um diálogo com a administração e precisamos dar um salto com a Sociedade das Águas da Coria, no sentido de haver aqui um compromisso entre a Câmara Municipal, a Sociedade das Águas da Coria, para que haja investimento, quer no parque, quer nas termas, quer no hotel. E este é um produto que nós queremos desenvolver também nos próximos anos. Além disso, está na nossa estratégia juntar a isto tudo a questão do turismo de natureza. E queremos trabalhar muito também esta área de turismo de natureza com os nossos planos de água, com as nossas barragens, com os nossos lagos, e dar aqui também um salto qualitativo nestes espaços e qualificá-los para que eles possam vir a pertencer ao projeto das Estações Náuticas Nacionais. Certo. Ana, de alguma forma... Queria primeiro responder, porque foi muito feio aquilo que tu acabaste de fazer. Mas é mentira. Não é mentira, e eu tenho muito orgulho do meu percurso profissional, mas não foi um cargo político. E, portanto, isso foi é um cargo nomeado. Não é um gabinete de um Estado de Estado, do PSD, CDS, não é um cargo político. A única coisa que eu quero fazer um cargo é, por respeito... Para ser secretária de um secretário de Estado é um cargo técnico. Por respeito às pessoas com quem eu trabalhei, e por respeito a todas as pessoas que trabalham em qualquer governo, e que lamento que tu estejas aqui a voltar a ser... Não me faz perguntar. Mas alguém que eu alguma vez neguei. Qual é a dúvida? Mas o meu currículo também não é... Qual é a dúvida disso? Aquilo que eu estou a dizer é que há cargos, tal como hoje no governo, que te lideram o partido que tu representas hoje, estão pessoas do Partido Socialista. Porque há pessoas que são chamadas apenas porque são boas tecnicamente. Mas eu não critico e, portanto, isso. eu respeito... Agora, não se ponham a criticar as coisas também, como se fossem virgens ofendidas. Eu não sou e virgem depois, ofendida, afinal, Jorge. não ponham a criticar as coisas também. Não, Jorge, menos. Que é aquilo que estou mais justo por aí. Menos. Tu não sabes respeitar o percurso profissional de uma pessoa e reconhecer tecnicamente... É um cargo político de nomeação para um gabinete do secretário de Estado, político de nomeação. Queres que leia o despacho? Queres que leia o despacho? E voltaria a fazê-lo. Se eu ler o despacho, está aqui. É um despacho político de um secretário de Estado para um cargo político de um gabinete de secretária para um gabinete de secretário de Estado do governo. Peço imensa desculpa por ter sido secretária pessoal do secretário de Estado. Não tens que pedir desculpa. Podemos Eu acho que é um percurso interessante. Agora... Não, eu também acho que sim. Pronto. Podemos avançar? Já quer acrescentar alguma coisa? Eu quero, mais uma vez vou dizer que não estou a gostar de estar aqui, porque as pessoas, na vez de estarem a debater ideias, estão a debater pessoas. E eu penso que isto é lamentável. E uma coisa que não se passa, por exemplo, no público, é que um jogador pode sair do Sporting para o Benfica e é respeitado na mesma. Eu penso que estas coisas... trabalho privado e no público. Certo, mas uma pessoa sair de um partido e ir para o outro e fazer, e ela ter sido assessora, para mim é pacífico. Claro, é pacífico. Olha, vamos prosseguir. É pacífico. Não dá, está tudo bem. Vamos Mas prosseguir. eu não fiz representações. Oh, Ana, vou ter que interromper. Vamos Pacífico. prosseguir. Sim. Também deixa-me só relembrar o Jorge, o vosso programa, não te esqueças das lagoas, esqueceram-se da Deschipada. Porque às vezes a pessoa que fez o teu programa pode ter... esquecemos muita coisa. Não, das lagoas podem achar que Deschipada é bananeira. Prosseguimos. Foi a única que se esqueceram. E esquecemos, com certeza, muita Mas com coisa. certeza que ela fará parte do roteiro náutico.
De alguma Com certeza forma- esquecemos de muita coisa. De alguma forma, os três partidos querem ou pensam ou procuram atrair novas empresas e investimento para o concelho. Qual é a vantagem de Anadia, ou qual é a vantagem que a Anadia poderá vir a ter face a concelhos vizinhos para que uma empresa se instale cá? Pergunta para mim? Sim, Ana. Eu já dei a minha opinião sobre a questão das zonas industriais, que estão mal localizadas, foram mal formuladas há uns tempos atrás. É muito difícil reverter algumas situações como estão. Portanto, estar a utilizar a bandeira e estar a prometer que vou usar as zonas industriais para reter, para aproximar, para atrair, é difícil, porque elas terão que ser estudadas e que têm que ser reformuladas em termos de ordenamento do território, ainda que sabemos que tenha sido utilizada a bandeira de a possibilidade do nó da autoestrada de Juntos à zona da Amoreira que possa alavancar essa zona industrial. Eu acho que aquilo que, neste momento, uma medida muito mais concreta que poderia atirar e que podia, por exemplo, ajudar os empresários seria a garantir, pelo menos, uma rede de transportes públicos que pudesse trazer a mão de obra e que se articulasse com os horários e com os horários de turnos e não só, mas das empresas, porque realmente eu acho que a maior dificuldade neste momento estará na mão de obra e na deslocação da mão de obra. Portanto, eu acho que em termos de medida imediata para empresários, eu penso que seria essa a implementar, porque eu acho que os ajudava imenso. Trazer mobilidade. Trazer mobilidade, mas uma mobilidade adaptada ao tecido empresarial. A mobilidade que nós temos hoje em dia não é, ou a pouca mobilidade em termos de transportes públicos que nós temos aqui no município está adaptada à escola. E à comunidade escolar, e não é propriamente aquilo que o resto da sociedade comporta e aquilo que necessita. Portanto, mas isso é transversal outra vez a todos os concelhos. Eu acho que era a medida mais concreta que eu atirava já, era tentar articular de alguma forma, ter rotas específicas para que as empresas pudessem ter a sua mão de obra de imediata deslocada para lá. Jorge, uma medida. No sentido das empresas que já hoje existem, este é um problema grave. A questão da mão de obra é um problema transversal a todas as nossas empresas. Aquilo que nós também queremos fazer é, além desta questão de trabalhar a mão de obra e esta problemática, mas a Anadia hoje tem, do ponto de vista da empregabilidade, uma taxa de empregabilidade muito alta e desemprego quase nulo. Aquilo que nós sentimos é que nós temos que alterar a tipologia de empresas que temos cá hoje e para empresas mais ligadas ao setor de novas tecnologias, ou seja, setores em que haja uma valorização daquilo que é o trabalho e conseguirmos ter empregos com um valor mais elevado. E aí a nossa aposta vai por trabalhar, por exemplo, a nossa incubadora, precisamos de reformular, precisamos de trabalhar no sentido de ela estar mais vocacionada para empresas deste setor mais tecnológico e também aquelas que são as zonas industriais que nós temos agora ainda algumas para vender agora a partir do próximo ano, a criação da Moreira da Gândara, a Torre Nova de Valsalgueiro, tentar perceber também captar empresas destes setores onde a mão de obra tenha um valor mais elevado. E é este trabalho que nós temos que fazer, na captação de novas empresas, para aquelas que existem. Este problema da mão de obra é um problema que é urgente também trabalhar com o tecido empresarial. José Carlos, como é que a Anadia poderia diferenciar-se e como é que atraía novos investidores? Eu penso que nós temos algumas zonas industriais, a Câmara já fez alguns lotes, só que muitas das vezes as empresas que quando vêm para se instalar, muitas vezes também já têm um plano a 10 e a 20 anos e pensam crescer. E com aquele lote, eles ocupam aquele espaço, depois se eles crescerem, aquilo já fica obsoleto. Portanto, na minha opinião, as zonas industriais têm que ser pensadas e deixar já margem para a empresa poder crescer, para poder duplicar a nave. E muitos dos nossos loteamentos estão condicionados a essa situação. Temos tido empresas que têm saído do Conselho, nós propomos criar um gabinete na Câmara para a parte industrial. Um investidor chega, diz o que é que vai precisar, como é que projeta a empresa e depois que os engenheiros deles e da Câmara projetam já a situação a médio e longo prazo. Certo. Jorge, de alguma forma todos falam também em requalificação urbana.
Há alguma obra que me diria que seria imediata, que seria a primeira que faria no Conselho da Anadia? Não, há diversas obras que nós temos que olhar para elas, mas eu diria que para já na habitação é algo que nós temos que continuar a apostar. Se é as imediatas, estas são as mais urgentes, até porque há algumas que já estão neste momento em andamento, como por exemplo em Sangalhos, estamos a construir mais de 20 fogos para a habitação. Queremos também, fizemos a aquisição das antigas instalações da autoridade tributária em Anadia, onde nós vamos conseguir fazer entre 12 a 15 fogos T2 e T3, e também queremos disponibilizar para jovens, para arrendamento jovem, e depois estas, eu diria que se falarmos do ponto de vista de urgência, a questão da habitação é algo que nós temos que continuar a olhar, porque é uma das problemáticas que também nós temos, e vai de encontro àquilo que a Ana disse, para a mão de obra das empresas, fixar pessoas, etc. Portanto, falando daquelas que são urgentes, as questões da habitação são aquelas que nós dá continuidade à questão e iniciar os projetos que temos em mão. E as varandas do parque, desde que esteja acabado. E as varandas do parque, também me esqueço de outras coisas dessas. Ainda bem que a Ana não... Lê rendas acessíveis. Ainda bem que lembro. Não, são para vender, não é para vender, são para vender. A preços acessíveis. Aos preços do mercado. Pois. É assim que o mercado faz? Pois, não, está tudo bem. José. É assim. É. Não há regulação do mercado imobiliário. É a lei da oferta e da procura. E acho que devias saber, porque é como engenheiro. Há alguma obra que seria mais imediata para o Partido Chega? Para o Partido Chega, eu penso que ali no Parque da Cidade seria a praia fluvial ou uma piscina, para as pessoas terem onde ocupar o tempo durante o verão, porque falta-nos isso. Cantanha tem duas e nós não temos. Depois, a habitação é fundamental, mas penso que a habitação tem que ser mais do cariz privado do que público, porque no privado consegue-se preços mais acessíveis do que no público. Tanto é que o edifício das varandas, o custo vai ser elevado. Portanto, a gente consegue ter habitação a custos mais controlados trabalhando com os privados. Ana? Vai ser ao contrário. Não é não. Não é não, porque, por exemplo, o custo destas varandas vai andar na casa dos 2.000 e tal euros. Sim, mas isso é uma coisa muito diferente. Pronto. E a gente consegue meter... Exatamente, mas a Câmara fez, que quis correr, teve aquilo parado muito tempo, quis arranjar uma solução, se é boa ou má, depois logo se vê. Agora, se eles conseguirem vender aquilo a 300 mil cada apartamento, dou-lhes os parabéns e será um bom negócio. Vai ser bom, 300 mil, a Câmara vender 300 mil euros num apartamento, está ótimo. Porque senão perdem dinheiro. Ana, alguma primeira obra? Portanto, o que nós estávamos a pergunta era a requalificação urbana. Certo, se há alguma primeira... É muito diferente, pronto. Estas respostas, pronto. A requalificação urbana, aquilo que eu faria de imediato, eu não tenho no programa diretamente uma proposta de requalificação urbana em si, o que eu tenho é um programa de requalificação que vai permitir a requalificação urbana de edifícios com más condições de conservação, ou de volutos, exatamente por esse motivo. E, portanto, aquilo que eu faria no imediato era implementar já esse programa, que tem duas vertentes, como eu já expliquei. Tem a vertente de poder alavancar as obras ou o financiamento de obras para as pessoas colocarem, executarem as obras no seu edifício e poderem colocá-las no mercado em condições de utilização. E a outra vertente será um programa em que, se colocarem, terá uma majoração no programa de financiamento, se colocarem numa bolsa chamada de rendas acessíveis, e que terá um fator maior para que possam ser colocadas no mercado para as pessoas e para aqueles grupos que não conseguem chegar a uma casa, conseguirem chegar a uma casa com um valor mais baixo, pelo menos durante um determinado período de tempo. Era isso que eu faria. Certo. José, também de alguma forma todos pensam ou querem fixar jovens. Consegue-me dizer uma medida que não custe assim tanto valor monetário, mas que cumpra este propósito? Só há duas que estão diretamente relacionadas: o emprego e a habitação. Se os jovens não tiverem uma delas, ficam limitados. Portanto, temos que trabalhar de uma maneira ou de outra, e as duas em conjunto. Portanto, temos que arranjar habitação para os jovens, e acima de tudo é isso, e depois é o emprego. Temos que ter mais indústria para atrair os investidores
a dar empregos, a criar mais situações económicas para as pessoas. Fora isso não é possível. Vão continuar na casa dos pais. Ana. Eu acho que aquilo que nós temos várias camadas jovens. Aquilo que eu acho que nós devemos investir na fase em que eles estão a estudar, e, portanto eu acho que a Câmara deve aumentar o número de bolsas para apoiar os jovens que estão a estudar fora, e deve rever o processo burocrático para esse efeito. Deve também apostar, continuo a dizer que deve apostar na habitação e nos transportes públicos, porque eu acho que essas duas medidas serão uma mais-valia e uma qualidade de vida para que os jovens se possam deslocar no concelho. E se tiverem isso é muito mais fácil. Jorge. Esta é uma pergunta que nós já também falámos nos outros debates e eu trago as três dimensões que trouxe. Na questão da educação, a questão do oferta do ensino superior, nós continuamos a dizer que é importante. É um projeto que temos a perfeita noção que vai crescendo devagarinho, vai dar pequeno espaço cada vez, mas para a fixação de jovens e para trazer jovens para cá é importante. Na área da empregabilidade, a questão das bolsas de empregabilidade que nós hoje já temos, mas temos que as estruturar mais e ampliar. Para alunos que acabam o 12º ano e não querem continuar a estudar, temos estas bolsas em que a Câmara assume uma bolsa mensal perante a empresa para pagar aos jovens que vão estagiar durante um ano e que depois, ao final desse ano, se ficarem a trabalhar na empresa com um contrato com vínculo mais forte, há uma majoração dessa mesma bolsa, mas também para jovens licenciados, ou seja, jovens do Conselho de Maria que vão estudar para fora, ou que não seja, mas gostávamos que fosse mais dedicado aos do Conselho de Maria, para que voltem no final dos seus estudos, venham trabalhar para a Nadia, e esta bolsa é para isso, para jovens licenciados que queiram vir, é uma bolsa mensal durante o ano também, e em que no final desse ano, em que se a empresa mantiver se criar um vínculo mais duradouro com esse jovem, haver também aqui uma majoração dessa bolsa. E na terceira dimensão, a questão da habitação, nós aí colocamos os três, primeiro que é a questão de termos aqui o arrendamento jovem, condições especiais para eles para a aquisição de casa e de termos este projeto de termos facilidades maiores para a aquisição e arrendamento de casa por parte dos nossos jovens. Ana, o Partido Socialista tem no seu programa a aposta e o reforço no apoio às associações. Não há receio de alguma forma que as associações se desvirtuem do seu propósito e que se tornem mais subsidiodependentes? Não. Nós temos noção, nós temos dois tipos de proposta de apoio ao associativismo. Uma questão é associativismo e depois é uma associação específica. Obviamente que nós temos, de alguma forma, reforçar o apoio, e isso será transversal com toda a certeza, porque as associações passam por uma fase mais complicada. E, portanto, as associações o que querem é crescer, prestar algum serviço e ter alguma qualidade e condições nos seus edifícios próprios e onde eles têm normalmente a sua sede e onde fazem atividades. E, portanto, obviamente que vão sempre depender de alguma forma que o município apoie, ajude e resolva, e isso vai ser sempre transversal. Aquilo que nós percebemos enquanto fomos contactando com as associações foi que o que eles começaram a ter foi falta de pessoas. As pessoas, como não estão perto da terra, não estão fixas aqui, eles estão a atravessar uma situação em que as pessoas não querem fazer parte dos órgãos associativos, nem associativos, e depois falta-lhes mão de obra para trazer as atividades e encherem todas as suas sedes e todas as suas festas e todas as suas atividades e tradições. E, portanto, todos se vão-se queixando que os órgãos são sempre os mesmos, vão-se queixando que os jovens, como estão fora, não vêm, há uma altura que começam a vir, mas depois vão desaparecendo, e, portanto, há tradições e há atividades que vão andando de acordo com um grupo de pessoas, há sempre um grupo de pessoas residente que acaba por fazer o esforço continuar. E, portanto, aquilo que nós propomos será também um contrato de programa em que, de alguma forma, incentive as camadas mais jovens, que será o nosso futuro, as camadas mais jovens com um vale de desconto que poderá ser utilizado depois em outras entidades, em que, ao se associarem nos órgãos sociais, para permitir que pessoas a partir dos 18 anos comecem a ingressar, porque a idade é muito alta dos órgãos sociais, das pessoas que lá estão. E,
e, portanto, que consigam entrar nos órgãos sociais e tenham, de alguma forma, alguma vantagem para utilizar noutras entidades do Conselho e os faça, de alguma forma, incentivar a permanecer durante pelo menos um mandato e que possam ganhar o gosto de estar nas associações. É aí que nós também queremos trazer. Nós não queremos trazer só o alavancar e o programa e o incentivo e o financiamento às associações, nós queremos ajudá-las a preparar o futuro e a trazer pessoas para os seus órgãos sociais e para as suas instituições. Certo. Jorge, a Anadia I apresenta o plano Anadia 2035. Como é que convence quem vive hoje em Anadia a esperar 10 anos? Eu gostava, não sei se vou voltar a estas outras associações. Não, é uma pergunta específica para cada um agora. Mas se quiser acrescentar alguma coisa, força. Não é só para complementar, as associações, pensei que fosse transversais perguntas, por exemplo. Agora não. Transversais a todos. Tudo bem. Então peço desculpa, vou repetir a pergunta. Não tem mal. Anadia 2035, e lhe perguntar como é que conseguimos convencer quem vive hoje em Anadia a esperar 10 anos por melhores resultados. Não, as pessoas não vão ter que esperar 10 anos. Os resultados vão aparecer ao longo destes 10 anos. É esse o objetivo. Agora, aquilo que nós quisemos foi pensar mais à frente e pensar a um horizonte maior. Não há estratégias de 2, 3 anos. Não há nenhum plano estratégico que seja desenhado para 2, 3 anos. São planos de ação. E aquilo que nós quisemos foi perceber qual é a evolução que a Anadia deve ter numa década. E objetivar essa evolução, dizer em todas as áreas que nós queremos trabalhar, onde é que a Anadia e o que é que a Anadia deve estar daqui a uma década. E é isso que fizemos. Portanto, as pessoas não vão ter que esperar, a melhoria vai continuar a haver durante estes 10 anos. Agora, aquilo que nós queremos dizer é que daqui a 10 anos, o compromisso que assumimos é que a Anadia vai estar naquele patamar que nós temos. Portanto, não é esperar 10 anos para ter resultado. Portanto, durante estes 10 anos, nós queremos trabalhar para aqueles objetivos. Para este compromisso que vamos assumir. José Carlos, o Chega propõe, como também já falou aqui, a criação de uma praia fluvial. Não será esta uma promessa mais vistosa, se calhar, quando faltam respostas noutros campos mais experimentos? Não propriamente, porque isso vai atrair mais turismo, vai fixar mais pessoas que têm que se deslocar para os concelhos vizinhos, que ou vão para a Praia da Barra, ou vão para Mira, ou vão para Cantanhede e ficariam aqui. Isso vai beneficiar o comércio local e vai atrair, se calhar, pessoas do Oliveira do Bairro dos outros concelhos. Em termos de investimento, como é que eu vejo a situação? Isto é como se fosse a roda dos alimentos. Há um orçamento e cada presidente está aqui, vai distribuir por cada um. Eu posso querer ou mais proteína ou mais habitação, seja o que for, e cada um distribui as coisas da melhor maneira. Eu iria apostar mais na praia fluvial, porque a parte das infraestruturas já estão feitas, os estacionamentos, o parque já lá está, portanto era só acabar de pôr lá a areia e fazer. Faltava água. O PS defende o reforço na saúde, nos serviços de saúde. Como é que conseguimos atrair para a Anadia mais médicos e profissionais de saúde se muitas vezes o próprio Estado não consegue? Nós não vamos conseguir atrair médicos nessa forma em termos de público. Aliás, a última vez, no último debate, dei um exemplo que nós ficámos mais uma vez aquém de um serviço público que é prestado pelo Serviço Nacional de Saúde, que é o internamento domiciliário, e que a Anadia ficou fora porque fica tão longe de Aveiro como fica tão longe de Coimbra. E, portanto, mais uma vez, nós todos são servidos até ao limite da fronteira da Anadia e nós não temos outra vez, ficámos fora no pacote. E, portanto, há uma das coisas que tem que ser muito trabalhada, que é a ligação com as ULS e reivindicar todas essas ações e todas essas iniciativas que não podem constantemente estar ausentes e retirar essa possibilidade da Anadia. Aquilo que nós queremos exatamente por isso é tentar pelo menos garantir alguns serviços primários e, portanto, temos também um programa para o fazer, temos que utilizar as freguesias para poder trazer esses serviços e temos que os trazer nós, temos mesmo que ser nós a contratar e isso é uma possibilidade, se não conseguirmos negociar nem com privados nem com públicos, como é óbvio.
E temos também um programa de saúde mental e de apoio psicológico, que é uma área que nós achamos que também está fora um bocadinho do Serviço Nacional de Saúde e que mais uma vez não chega aqui à nossa zona e que também podemos alavancar exatamente da mesma forma, criando serviços de proximidade, conseguindo implementar e complementar esses serviços primários e de saúde mental e de apoio psicológico muito mais em cada freguesia para que as pessoas possam ter menos forma de se deslocar e estarem mais próximos da população. E depois intervir junto das ULS, do Ministério da Saúde, para tentar perceber que a Anadia ainda está no mapa e que está aqui, que devia ser pensada e que deviam trazer. Tens de trazer cá a Ministra da Saúde, trazes tantos, tens de te lembrar dela. Jorge, a Anadia primeiro tem preocupação com o envelhecimento da população e com os idosos estarem abandonados muitas vezes. Como é que podemos dizer a um idoso que vive numa aldeia mais remota que não está abandonado? Como é que a Anadia primeiro responde? Só aqui uma questão que é fruto desta distância que temos à Baía de Coimbra e termos ficado fora deste serviço, a própria Câmara atenta a isso, a nossa UCC já hoje faz este serviço de apoio domiciliário com viaturas que a própria Câmara adquiriu. Não, isso é diferente, isso não é internamento domiciliário, isso não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu poder ficar internada em casa e ter apoio do hospital. Eu sei, olha que infelizmente um dos meus filhos aconteceu isso em Aveiro, é verdade. Quanto à questão dos idosos, e aqui acho que nos debates que tivemos foi comum a solução que temos, que é a solução que nós temos que ter cada vez mais é de conseguir que os nossos idosos possam envelhecer na sua casa, na sua habitação, e aqui a nossa atenção vai toda para os cuidadores domiciliários, para os cuidadores, e temos aqui uma rede de cuidadores, criar uma rede de cuidadores que possam olhar por eles, que possam ter algumas regalias também para poderem viver e poderem dedicar-se de forma objetiva a esse cuidado, e esta é uma área que nós vamos ter que trabalhar muito, que é dar esse salto de trabalhar esta rede de cuidadores. José, o Chega diz no seu programa que quer rever alguns apoios à cultura. O que é que cortaria, se fosse eleito no dia 12 de outubro, dos eventos culturais que acontecem na Anadia? Podia repetir? Cortar a cultura? Podia repetir? Eventos culturais que acontecem em Anadia. Sim. Diz no seu programa que quer rever alguns apoios que são dados. Há algum que cortaria, que deixaria de existir, que não lhe faça sentido? O que eu me referia a isso era não haver um investimento massivo, tanto, mas poderia haver, em termos de bilhetes, porque há bastantes espetáculos e muitas das vezes chegam a haver espetáculos em simultâneo, por exemplo, promovidos pela Câmara, e portanto teriam de ser seccionados de forma a não haver conflitos e não haver mais que um evento no mesmo dia em locais diferentes. Certo. O Jornal da Anadia abriu algumas perguntas do público que foram pré-selecionadas e naturalmente não foram todas consideradas, porque senão estaríamos aqui a noite toda, mas a primeira pergunta eu acho que faz sentido que seja respondida pelos três, e começo pelo Jorge, porque não há aqui problema, entre aspas, e é como aproximar os jovens da política. É uma pergunta muito geral, não sobre estas eleições, mas que acho importante. Bom, aí eu acho que nós temos que fazer um trabalho todos, os partidos todos, no sentido, eu acho que não é bem aproximá-los só da política, nós temos que nos aproximar da sociedade. Eu acho que cada vez mais os jovens, eu tenho 3 filhos e sinto isso também, cada vez estão mais, a nossa juventude está cada vez mais fechada em casa, fechada em si, e nós precisamos cada vez mais de a trazer para fora e de aproximar da sociedade de uma forma geral. E a política vem por acréscimo, vem neste bolo total, neste bolo global, nós temos que nos aproximar da sociedade. Esse é um trabalho que temos que fazer, não o Anadia primeiro, o PS, o Chega, mas todos em conjunto. E essa deve ser, cada vez mais, uma matéria que deve ser transversal a todos, transversal aos mandatos, transversal a todos os políticos, porque é urgente fazer isso. Nós temos que, cada vez os nossos jovens vão votar menos, têm menos vontade de votar, cada vez se envolvem mais em causas de sociedade. Na bocadinho a Ana estava a dizer, e bem, que as idades dos nossos agentes das associações e associativos são cada vez mais velhos, são aqueles que se dedicam mais às associações,
estão mais presentes e que trabalham em prol das associações, e nós temos que os trazer também para a sociedade de uma forma geral. Esse é o trabalho que urge fazer e é transversal a todos nós. José. Eu penso que as pessoas têm que começar a ser mais humanas, têm que dedicar-se mais aos valores, porque hoje em dia o ir para a política muitas vezes é para soltar as frustrações, insultarem-se e tudo mais. E, portanto, nesse sentido, os partidos deviam estar todos unidos, sem dúvida. Devia de haver, por exemplo, uma disciplina a explicar alguns conceitos para que as pessoas começassem desde a escola, além das disciplinas que têm, a ter a educação política, educação financeira, por objetivos, para termos melhores jovens no futuro. Ana, como é que podemos aproximar os jovens da política? Olha, eu, mais do que aproximar os jovens, eu acho é que não se deve afastá-los. E não são só os jovens que estão afastados da política. E, inclusivamente, tanto eu como a maior parte das pessoas que estão na minha equipa, nós tivemos essa necessidade de vir à política mostrar que somos pessoas normais e que somos bons técnicos, que somos bons profissionais e que temos uma boa postura e uma boa formação capaz de levar um município, neste caso a Anadia, mas de alguma forma representar essas pessoas na política. Aquilo que está a afastar a política não é a política. Aquilo que está a afastar as pessoas da política não é a política, é as pessoas que estão metidas na política. E, portanto, aquilo que nós queremos trazer é um exemplo. E é aquilo que nós temos tentado até hoje, pelo menos na nossa candidatura, é tentar dar o exemplo de como se pode estar na política, porque a política existe, a política é precisa, é ela que rege a nossa sociedade, as nossas estruturas e conduz as nossas vidas, é por isso que é por aí que nós entramos para poder organizar um país. Portanto, nós não podemos virar as costas à política e não podemos virar porque ela, de repente, vai estar invadida por pessoas que não deviam. E, portanto, mais que aproximar, respondendo à tua pergunta, eu acho que não devemos afastar as pessoas e, por consequência, os jovens. Os jovens têm o exemplo em nós que somos mais velhos e, portanto, eu acho que se nós tivermos um bom exemplo e uma boa postura no exercício das nossas funções, eu, pelo menos até hoje, pauto-me por isso, eu penso que serei um exemplo para um jovem saber que pode estar na política e que a política não é má. José, vou ler outra pergunta que foi colocada. Há algumas propostas para a construção de uma pista de atletismo no concelho. Com certeza será uma obra com custos elevados. Será que isto terá impacto no concelho? É uma boa proposta? Para mim, todas as propostas podem ser positivas e essa é só uma questão de analisar custos. Mas penso, assim como o velódromo está a ser um sucesso, e as piscinas municipais, essa penso eu que também poderá ser um sucesso. Depois tem que ser feito o trabalho de divulgação, porque neste momento na pista no velódromo estão-se a formar campeões e, portanto, essa é uma mais-valia. E se a pista de atletismo for tudo bem pensado em termos de associativismo de clubes, penso que é uma mais-valia. Ana. Obviamente essa é uma das nossas propostas, nós percebemos, temos clubes e temos equipas e temos atletas e temos pessoas interessadas em vários desportos dessa modalidade e, portanto, achamos que é uma necessidade. A pista de atletismo terá custos em função daquilo que vai da função para aquilo que vai ser utilizada. Uma pista de atletismo pode ser executada, não é tão cara, ou melhor, as certificações tornam-na muito mais cara do que a pista de atletismo em si e, portanto, será um caminho, desde a construção de uma pista, às certificações que são necessárias para poder ter provas federadas ou não. E, portanto, podemos começar no início com uma obra para poderem treinar, a seguir pode ser alavancada para receber provas e a seguir pode ter efetivamente um centro associado para que eles possam ter mais. A seguir, tem sempre condições para treinar. Achamos que isso é uma mais-valia, mas, aviso já, a intenção não será uma infraestrutura nacional tal e qual como o velódromo, mas uma infraestrutura municipal para que as pessoas do município possam utilizar, possam frequentar e tirar partido dela. Portanto, claro que o velódromo, que foi uma ideia
de há muitos anos, aliás, se não fosse o rasgo daquela pessoa, voltamos à política, de uma pessoa que vocês expulsaram, vocês não estavam hoje tão orgulhosos da Nadia e não falavam tanto do velódromo, porque quem o construiu foi o professor Litério, e portanto, mas é uma estrutura nacional e que não abarca nenhum residente. Portanto, um residente não pode tirar diretamente o usufruto, entre aspas, do desporto que ali se faz. Pelo menos não foi essa a ideia, nem foi para isso que foi criado. A ideia que nós queremos da pista de atletismo, do centro de treino, será efetivamente para vencer e para cumprir as necessidades locais de todos os atletas que estão nessa vertente e que precisam dela para utilizar. Pronto, mas terá que ser estudada, porque não pode ser localizada num sítio qualquer, pronto. Jorge, um conselho virado para o desporto ganharia com uma pista de atletismo? Claro que sim. A construção de infraestruturas desportivas, nós sempre a tivemos num diálogo com as nossas associações. Um diálogo que é um desafio constante, ou seja, à medida que as associações também vão crescendo e vão tendo os esportes, nós vamos desafiando a que isso aconteça e, obrigatoriamente, elas também nos desafiam a ir criando infraestruturas. Nós, neste momento, temos 3 clubes com atletismo: Sangalhos, Pedralva e Anadia Sacadinhos. Portanto, o crescimento que esta modalidade tem tido no nosso Conselho ao longo dos últimos anos faz com que nós tenhamos que pensar seriamente, e por isso também está no nosso projeto, a construção de uma pista de atletismo, que sirva as modalidades dentro do atletismo que estes 3 clubes para já e outros possam surgir. E que outros possam surgir. Portanto, o objetivo é esse, houve a criação destes clubes, têm vindo a desenvolver-se, têm vindo a crescer, há necessidade de nós também, o desafio da parte deles e o diálogo que temos no sentido de criar infraestruturas, vamos criá-las até para continuar a desafiá-los e que continuem a crescer e que outros clubes possam aparecer nesta área do atletismo. Ana, vou só dar aqui o contexto. A pessoa em questão fala de situações que são reportadas regularmente à Câmara Municipal, de problemas do dia-a-dia, seja de lixo, seja de água, seja do que for, e que muitas vezes não há uma resposta imediata. Há forma de facilitarmos esta comunicação cidadão-Câmara? O Partido Socialista entende que há várias formas. A primeira questão é, isso é uma postura do município. Este município especificamente tem uma postura muito autista, portanto não responde a nada nem a ninguém. Mas estamos a falar do futuro. Sim, não, atualmente, não é? Portanto, é uma postura que tem vindo a acontecer, é assim hoje, se nós fizermos um pedido, é uma postura que tem. E, para além de ter que mudar essa postura, portanto, isso é uma transição que tem que ser feita, seja com que executivo for, não pode ser uma Câmara fechada, tem que ser uma Câmara que trabalha para as pessoas e que tem que responder às pessoas. Essa postura tem que ser mudada. Por outro lado, uma coisa muito mais simples, muito mais técnica que nós propomos é uma aplicação que tem sido recorrente em vários municípios, que é uma chamada a aplicação que registra ocorrências, sejam elas quais forem. Não tem a ver com proteção civil, tem a ver com ocorrências ou com situações anómalas no espaço público, em espaço urbano, nos equipamentos, algumas reclamações que podem ser utilizadas numa aplicação simples no telemóvel. A Câmara tem um sistema que pode responder e tem um bocado de equipas que podem perfeitamente responder e as pessoas têm pelo menos o acompanhamento da situação que estão a reportar, desde o seu início, no seu desenvolvimento e até ao seu fim. Mas isso será, e obviamente será, uma transição digital que terá que ser feita e que a Câmara tem obrigatoriamente que fazer, senão fica para trás, não se pode continuar só a responder a e-mails e mesmo assim não respondem. E, portanto, essa era uma das iniciativas que nós implementávamos de imediato. Jorge. Discordo só da primeira parte, quando é dito que a Câmara não responde a todas as comunicações que tem. Agora, é verdade, falhamos no tempo de resposta. Vocês não falham nadinha. Estou a acabar de dizer que falhamos, foi o que eu acabei de dizer. Acabei de dizer agora, se não tivesses falado, não tinhas ouvido. Falhamos no tempo de resposta e às vezes na capacidade de responder de comunicação. Falhamos na comunicação interna e falhamos na comunicação entre os cidadãos e a Câmara, e temos que melhorar. Temos que melhorar muito, dar esse salto, e por isso é que também aquilo que nós temos aqui é um grande trabalho na área da organização administrativa, naquilo, e está bem claro,
na estratégia que temos, na comunicação entre os cidadãos e a Câmara, mas também na comunicação interna para que os processos sejam mais ágeis. E temos que melhorar muito nessa área. José, concorda? Concordo com ambos os dois, é lógico que há lacunas, elas têm que ser corrigidas, há serviços que são piores uns que os outros. Por exemplo, nas obras particulares as coisas até vão funcionando mais ou menos, agora tudo o que tem a ver com águas, de vez em quando a Câmara perde bastante porque as condutas rompem tudo e demoram bastante tempo a atuar. Mas pronto, o Jorge já assumiu, está tudo tranquilo, tem que melhorar. Estamos a chegar perto do fim e eu vos pedir se conseguiríamos, numa frase, ou numa frase e meia, resumir o porquê porque os eleitores devem votar em cada um de vocês, no projeto e na equipa que vos acompanha. Ana. Eu acho que nós temos mostrado uma candidatura e um percurso de tentativa de afirmar que efetivamente nós achamos que a Anadia precisa de uma mudança e tem sido esse o nosso mote. Nós sabemos, temos dito e vou continuar a dizer, não me canso de dizer que é o mesmo grupo de pessoas, é sempre a mesma conduta, sempre a mesma visão, sempre o mesmo ideal e, portanto, nós percebemos que não tem resultado. Medidas que são prometidas, coisas que são feitas, autismo, a forma como não falam com as pessoas, a forma como se refugiam dentro da Câmara, isto não é uma boa conduta, não é bom para o município, não traz nada de bom para a nossa vivência e não nos traz aquilo que nós queremos que aconteça, que é a qualidade de vida. Nós queremos um município com qualidade de vida, nós queremos um território qualificado, nós queremos um ambiente e espaços naturais requalificados, nós queremos os espaços públicos aprazíveis, nós queremos voltar à nossa rua, queremos viver a nossa rua e queremos devolver a terra a nós. Queremos vivê-la dessa forma. Não queremos ficar privados de não ter um equipamento, não queremos ficar privados de não ter uma infraestrutura, não queremos ficar privados de não ter um futuro que não nos querem dar e que não nos querem sequer mostrar. E é isso que nós queremos mudar e queremos que de alguma forma nos deem essa oportunidade e nos deixem tentar mostrar que nós podemos fazer isso. É isso que nós queremos. Jorge, foi um parágrafo, por isso também lhe dou um parágrafo assim. Não, aliás, nós começamos o debate com algo que meio vou quase repetir. Aquilo que nós temos é um projeto que pretende unir pessoas que querem trabalhar para a Anadia e para a Anadia. E é isso que nós queremos. E é este projeto que foi assim que foi construído. Um projeto que consegue unir nele próprio, consegue unir a experiência de pessoas que já têm uma vida autárquica grande, que conhecem a vida da Câmara e das juntas de freguesia por dentro, sabem como gerir, sabem o que é que têm de fazer para gerir, mas também de equipas completamente renovadas que vêm trazer coisas novas, coisas diferentes, porque é assim que nós temos que fazer e é assim que podemos fazer. Sangue novo e coisas novas para fazer. E foi isso que nós colocámos na nossa estratégia, neste projeto que temos para a Anadia. E é isso que eu acho que as pessoas agora têm que avaliar, as várias propostas que temos, as equipas que têm, o que é o conhecimento das pessoas que estão nas várias equipas, a experiência que têm, as ideias novas que vêm para a Anadia, avaliar e votar de consciência para o futuro da Anadia, para que possam ter desenvolvimento, continuar o que têm e temos ainda inovação e novas coisas ainda. José. Eu vou-me resumir uma frase: comigo vão ter um homem na rua, vai ouvir as pessoas e vai trabalhar em prol da Anadia, dando-nos mais qualidade de vida. Obrigada ao Hotel das Termas pela cedência e pelo nos permitir estar neste bonito espaço emblemático do Concelho. Obrigada a quem nos assistiu e a quem esteve desse lado. Não se esqueça, no dia 12 de outubro, pela liberdade e pela democracia, vote.